Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, do curso de licenciatura em matemática, a nossa série de regência, da componente curricular estágio supervisionado 3, professor orientador Alexandre Lopo, professora orientadora Ana Paula, professora supervisora Sueli dos Prazeres e eu, o aluno José Gomes, estagiário. Nessa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre as funções do círculo trigonométrico, as nossas funções periódicas, como já conhecemos, e vamos falar um pouco sobre a influência, em uma função seno. Já passamos por aqui de como construir um círculo trigonométrico, um círculo unitário, valendo, que o círculo varia de 0 a 2π. O círculo unitário indica que o raio é 1, certo? Isso aí vale para função seno, cosseno, tangente, cotangente e tantas outras funções que a gente conhece aí. Fazendo uma revisão aqui sobre os quadrantes do círculo, do círculo trigonométrico, temos aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes, sempre contando do eixo X aqui da direita, em um raio 1, contando em sentido anti-horário, que a gente conhece como sentido anti-horário. É aquele sentido em que o sentido oposto ao sinal do relógio, é o sentido anti-horário. O sentido horário, geralmente, é o sentido do relógio. Tá? Os ângulos, limites aí de cada quadrante, tá limitado inferiormente, então, o primeiro quadrante começa no 0, o segundo quadrante começa em 90 graus, o terceiro quadrante em 180 e o quarto quadrante em 270. A gente pode também trabalhar em radianos, isso aqui vai ficar o π sobre 2, esse daqui π, e esse daqui 3π sobre 2. Até completar e volta para cá no 2π, não é isso? Então, a gente já conhece o nosso círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, temos aqui os sinais das nossas funções, Temos aqui o sinal da nossa função seno, cosseno, tangente. O sinal do nosso seno, o primeiro e o segundo quadrante é positivo, o terceiro e o quarto é negativo, como já vimos em vídeos anteriores. O nosso cosseno, o primeiro e o quarto quadrantes são positivos, o segundo e o terceiro é negativo. E aí a gente pode ter o seguinte, na nossa tangente, o que funciona é que no primeiro e no terceiro quadrante são positivos, no segundo e no quarto quadrante é negativo. E a gente faz a operação. Para que a gente saiba os valores da tangente conhecendo a do seno, é só lembrar que tangente é igual à razão do seno sobre cosseno. Operando esses valores, operamos também os sinais. Tá? Aqui a prova disso é operando mais com menos, dá menos. Mais com mais, olha aqui, dá mais. E assim podemos fazer para qualquer outro quadrante que esteja presente aí. Vimos também nas nossas aulas o círculo unitário, que é formado por um raio de uma unidade, Essa é a função seno, cosseno. Quando ela não tem nenhum coeficiente, que se multiplica a esta função, a gente vai ter um raio 1, e se girarmos no sentido anti-horário, temos o sentido positivo da nossa função, e no sentido horário, temos o sentido negativo da nossa função. Os principais ângulos estão aqui, Eles também estão em radianos, onde 90 graus é π sobre 2, eu já falei isso. 180 é π. 3π sobre 2 é igual a 270 graus. E 2π é igual a 360 graus. Adquirimos também como dividir um ciclo em 12 partes e representá-la
representar os pontos por meio de uma tabela, né? Fazendo a solução da seguinte forma: cada parte corresponde a 12 partes de um ciclo, multiplicado por π, 2π, é igual a π sobre 6. Então, a gente pode fazer isso aqui, e ela também é a nossa explicação porque o ciclo tem 360 graus, porque ele tem um maior número de divisores, né, que a gente conhece. Pode ser dividido por 12, por 60, por 45, por 180. Essa daí é uma das razões. O gráfico de nossa função, essa função aí apresentada, eu não coloquei o nome dessa função, mas pelo comportamento, a gente pode dizer que essa função é seno, porque quando o ponto P está em zero, ela também está em zero, e à medida que ela vai avançando aqui, ó, na nossa abscissa em radianos, à medida que ela vai avançando, o nosso gráfico vai descrevendo uma senoide. É tanto que no ponto π sobre 2, ela está aqui em sinal positivo da nossa função. Então, quer dizer que a nossa função também é positiva. Tá? Ela não está menos seno, ela está seno de x. Ok? E quando ela está menos, está π, 3π sobre 2, ela está aqui com o valor menos 1. Então, quer dizer, está justamente essa função do seno. Temos aqui os valores nas tabelas, que foram apresentados aqui. E agora vamos para o nosso GeoGebra, para descrever a influência da nossa função. Temos aqui o nosso gráfico da nossa função seno, e observe o que acontece. Nós temos aqui alguns parâmetros da nossa função, certo? Ele está aqui, ó, f de x é igual a mais b vezes seno de c vezes x mais d. O que isso quer dizer? O que isso representa? Toda função ela tem o termo ax mais b. E justamente esses termos é que vão determinar em qual ponto da nossa função o nosso gráfico, o nosso gráfico vai ter uma interseção com o eixo x ou y, nesse caso. Tá? Então, vamos fazer uma variação aqui na nossa função para que a gente veja o comportamento da função quando variamos esses coeficientes, né, que temos aqui. Vamos variar primeiro o b, que ele está multiplicando com o nosso seno. Olha aqui, ó, o nosso b. Por que o nosso b? O b aqui está sendo 1, eu vou botar o b aqui para 2, para a gente ter uma função. A gente pode ver que aumentou aqui a amplitude da nossa função. O que isso representa? No círculo trigonométrico, quando multiplicamos aqui esse coeficiente b, que aqui está para a nossa função seno de x, nós estamos aumentando o raio dessa função. Um exemplo, nós temos aqui, ó, o seno de π sobre 2. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Não. O seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2, ele é 1. Só que 2 vezes 1, olha lá, ele vai parar lá no 2 do y. Então, quer dizer, nós aumentamos o raio da nossa função. Toda vez que tivermos um valor aqui, ó, anterior ao nosso seno, a gente está multiplicando esse raio unitário da nossa função. Vou voltar o ponto 2 para o 1. Olha lá, a nossa função se manteve. Não está apresentando o número 1 aqui, mas a gente sabe que a metade de 2 aqui é 1. E a nossa função continua variando, né, de menos 1 a 1. O limite inferior é 1 e o máximo é 1 nesta função. Vamos agora variar o A. Eu fiz a inversão de variar primeiro o B para o A, pois para a gente entender o que acontece primeiramente quando a gente multiplica e altera o raio da função. E esse ponto B, por estar multiplicando a nossa função seno, ele é o nosso raio.
Um outro que acontece é o A. Quando somamos, né, o A a uma função trigonométrica, o que nós estamos fazendo aqui é deslocando o eixo da nossa função. Veja bem, toda função é dita ax mais b. Não necessariamente dessa ordem, mas o b aqui está fazendo o papel do a, né, quando eu digo ax mais b, porque ele multiplica pela nossa incógnita. Então, esse A aqui é o ponto onde o eixo intercepta o eixo Y. Então, quando eu coloco aqui, ó, mais 1, onde o nosso seno de x for 0, aqui, ele vai interceptar em 1 o nosso eixo Y. Olha lá, vou colocar mais 2. Seno de π, seno de 0 é 0, ele intercepta aqui, ó, no nosso 2. Né? A gente pode fazer isso também aqui, ó, no seno de π é 0, e ele está aqui, ó, no nosso y2. Então, assim a gente verifica o comportamento da função. A gente pode determinar, né, só vendo pelo gráfico, se aquela função é seno, cosseno ou tangente. Voltar o nosso valor a 0, para a gente ter uma função. Aqui eu vou variar o nosso C. O que é que eu posso dizer aqui do nosso C? Quando eu faço a variação do nosso ponto C, o que acontece? Ele altera o período da nossa função. Quer dizer, nós temos seno de π sobre 2. Π sobre 2. É mesmo que eu multiplicar esse π sobre 2 por 1. Se eu multiplicar ele por 2 aqui, ó, o que acontece? Ele está reduzindo o período da nossa função. Quer dizer que aonde a minha função apresentava um comportamento, um determinado comportamento em π sobre 2, ela vai apresentar agora na metade deste período. Estou diminuindo, na verdade, o período da minha função. Ela vai se repetir mais rápido. Vamos voltar ao C e deixar ele aqui no parâmetro 1. Agora vamos variar o ponto B. O que é que a gente tem aqui? Quando a gente faz a variação no ponto D, a gente está deslocando o nosso gráfico, né? Fazendo o deslocamento. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, que na origem, quando seno de x é 0, e eu colocar aqui, ó, esse D mais 1, ele vai deslocar o meu gráfico, né? Vai deslocar aqui o período da minha função. Ele passa a se repetir, mas ele passa a se repetir de uma forma deslocada. Ele apresenta até o comportamento de outra função. Olha lá. Se eu colocar aqui, ó, ele, 1,5, ele já apresenta aqui o comportamento de uma função que não parece ser a função seno de x. É a função cosseno de x. Ela é dessa forma, né? Quando cosseno de x, quando x é 0, cosseno de x está em 1. Nesse caso aqui, ela está em 1. Mas ela não é a cosseno de x, ela é a seno de x. O que aconteceu aqui foi que eu desloquei o período, né, para frente. Como a gente pode enxergar esse comportamento da função no gráfico? Eu tenho uma outra maneira mais dinâmica para a gente trabalhar. Observe, eu tenho aqui uma função, e essa função é menos 5 seno de x. Aqui nós enxergamos bem aquela função f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Ó, f de x f de x é igual a x mais b.
Nesse caso, quem é o A? O A é aquele que está com a nossa incógnita. Nesse caso, o seno de x. Mudando a ordem aqui, não altera, tá, o valor. Mas temos aqui, ó, que para determinar aonde passa essa função, a gente só precisa saber o seguinte, né? Você tem a função seno de x, onde seno de 0 é 0. E aí você, 0 menos 5 é 5. Determinamos aqui o valor da nossa função. E aí, para saber um outro ponto, né, que podemos fazer, é o seguinte. Seno de π sobre 2, né, eu geralmente coloco o valor π sobre 2, é 1. 1 menos 5, ele vai dar menos 4 aqui. Então, eu coloco o nosso ponto A aqui no menos 4. Logo, né, o bonequinho aqui sinaliza se a nossa função está certa. Mas aí, vamos para outra função. Vamos determinar aqui. Aqui nesse gráfico apresentou a cosseno de x. Mas se você conhecer a função cosseno de x nos vídeos anteriores, podemos fazer o seguinte. Olha aqui, ó, tem uma pegadinha, o 2 cosseno de x. A analogia é a mesma para aquela função seno de x com ax mais b seno de x. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. A nossa função cosseno de x, quando o x for 0, ele vai ser 1. Vezes 2, que esse número junto aqui está multiplicando, então ele vai ser 2. Mais 4, ele vai interceptar o eixo x aqui no 6. Vou riscar aqui para a gente fazer o próximo passo. O próximo passo é, quando o cosseno de x for π sobre 2, conhecendo a nossa função, o nosso y vai ser 0. Vezes 2 dá 0. Mais 4, ele vai apresentar aqui, ó, mais 4. Então, o nosso Azinho vem para cá, certo? Vamos fazer aqui. Alterando a nossa função, aonde eu risquei, e aí vamos checar. Olha lá, acertamos. Se errarmos, o boneco informa também. Olha lá, ó. Ele não apareceu a função seno de x, que é a parte que nós estamos estudando aqui, porque essa programação aparece de forma randômica. Mas eu vou colocar essa função tanto para estudar a função seno como a cosseno. Vocês, a partir deste ponto, podem determinar qualquer função no gráfico, ok? E essas foram as nossas referências.